Nosso moderador é um rapaz que eu já conheço já de antemão. Ele se chama Diego Casais. Uma salva de palmas para ele, por favor. E é o grande mediador e o grande provocador aqui nesse momento do nosso debate com essa temática de cidade hackeada. Eu passo então a palavra para ele e estamos todos juntos construindo esse debate e a troca de ideias. Então, a participação de vocês é muito importante. Não precisa pergunta inteligente, não precisa pergunta rebuscada. O importante é a gente participar e construir um retrato junto sobre o que é cidade hackeada. Por favor, Diego, é com você. Obrigado, Casé. Tá funcionando? Tá funcionando. Tá funcionando. Queria agradecer ao TNT por acolher a gente nesse espaço para trazer essa discussão sobre cidade hackeada. E agradecer aos meus companheiros de palco aqui para também se disporem nessa sexta-feira a fazer essa discussão. O Casé fez a pergunta sobre quem que sabe o que é uma cidade hackeada, mas eu vou estender um pouco essa pergunta. Quem aqui já acessou uma Wi-Fi dessas Wi-Fi livre nas praças? Levanta a mão. Quem aqui já usou o Google Maps para buscar o caminho para algum lugar? Quem aqui já acessou algum serviço de tecnologia da prefeitura para fazer alguma coisa, um documento, agendar, algo do tipo? Então a gente tem mais ou menos algumas pessoas que interagem com tecnologia, o espaço da cidade, que fazem parte dessa discussão que a gente vai ter aqui hoje. E para começar, na verdade, eu queria abrir para os meus companheiros de palco com essa pergunta: o que é a cidade hackeada para vocês? Quem quer começar? Acho que, para mim, a primeira coisa, quando eu penso nessa, o que é uma cidade hackeada, é por que a gente precisa de uma cidade hackeada? E aí eu penso um pouco no ponto de vista de mulheres, né? As mulheres, hoje, elas não estão à frente dos cargos de gestão, de planejamento urbano, por exemplo, né? E falando sobre o coletivo Maria Lab, também não, né? Os cargos técnicos hoje das empresas, cerca de 15% são mulheres estão à frente, né? Em cargos de engenharia, de inovação, e 22% em cargos de liderança, RH, administração. Então, por que a gente precisa de uma cidade hackeada? A gente teve aí a Marcha das Mulheres, que aconteceu aí há uns dias atrás. E isso foi uma revolução, né? E tem uma série de demandas sociais, políticas, estruturais que decisões políticas nos Estados Unidos, aqui no Brasil, afetam todas nós, né? Então, eu entraria um pouco nessa perspectiva de colocar mulheres nos centros de decisões políticas. A gente não tem, são muito poucas mulheres com essa, enfim, entrando nesses cargos de decisão. E por que a gente precisa disso, né? Para incluir, para mudar, para ter cidades que são mais sustentáveis e mais inclusivas. Então, acho que o meu debate vai um pouco nessa linha. Bom, sobre cidades hackeadas, eu acredito que, olhando como a Karine falou, a sociedade construída por homens, apenas por homens, às vezes não é sensível às necessidades de quem não está nessas condições e quem vive privilégios. Então, como a gente estava conversando antes, Diego, quantas pessoas quantas mulheres tiveram que ser estupradas, assaltadas em ponto de ônibus, ao descer longe de suas casas, até que surgisse uma lei que dissesse, não, depois das 10 horas da noite, a mulher pode pedir para o motorista parar onde for mais seguro para ela. Então, esse tipo de coisa que demorou e tem um certo problema assim, na nossa sociedade, nesse aspecto, como cidade, como funcionamento, olhando
como um lugar onde o cidadão tem para se desenvolver, que ainda falta, sabe? E por isso que tem muitas coisas que são peculiares ou necessidades específicas de pessoas que não vivem privilégios, que precisam ser atendidas. E hackear uma cidade é uma maneira de atender isso. Eu vejo como, por exemplo, os grafiteiros, que é um assunto super polêmico. Eles têm a necessidade de expressar a arte deles. E por que tirar e privar eles de expressar a arte deles, entendeu? Então a gente precisa ter uma cidade que atende a demandas mais diversas possíveis. Como fazer isso? E para mim, o hacking é a maneira mais genial de fazer isso. Alguém mais? A gente começou esse debate com o que é uma cidade hackeada, mas também a gente começou com a pergunta de se vocês usaram Wi-Fi livre ou se vocês usaram pontos de redes disponíveis, mas dá para ir mais além. Quem aqui já tomou remédio por conta própria? Tipo, quem aqui já tentou curar uma dor de cabeça por conta própria? Assim, as perguntas vão muito mais além do que quando você vai utilizar as redes. É quando você vai utilizar conhecimento de forma própria. Quando você vai buscar soluções para uma demanda que você tem. E essas demandas vão além de tecnologia computacional. Isso vai para saúde pública, isso vai para saneamento básico. Eu estava tentando desafogar alguns nós enquanto as minhas companheiras de Maria Lab falavam, porque é um momento delicado. Não é só um momento político delicado, mas eu tenho que desabafar que é um momento pessoal delicado também. Hoje eu acordei e eu pensei em diversas coisas para falar nesse momento de cidades hackeadas. Coisas relacionadas à questão da invisibilidade de pessoas negras, coisas relacionadas à invisibilidade de pessoas trans. Quando eu aceitei estar nesse debate, eu vim aqui pautada literalmente por uma questão de hipocrisia. Vim pautada pela possibilidade de chegar aqui e saber que eu não ia encontrar pessoas LGBT, que eu não ia encontrar travestis e mulheres trans para falar, que eu ia estar sozinha. E é isso, esse é o detalhe. A gente está num espaço aberto, a gente está num palco que se coloca como um espaço de resistência dentro da Campus Party, e isso é interessantíssimo, mas é esse muro e aquele muro. Um espaço aberto e um espaço onde estão acontecendo um hackathon extremamente importante, ligado às Nações Unidas, onde muitas pessoas aqui não estão tendo acesso. E isso está lidando com ligações de direitos humanos, isso está lidando com questões de gênero, com questões de etnia, com grandes questões de política, não só política econômica, como políticas de gênero, como tecnopolítica, questões que estamos abordando aqui quando estamos falando de cidades hackeadas. E isso é um nó na garganta. Neste mesmo momento, talvez a gente está vendo aqui um painel com todo mundo da mesa, menos eu. E isso pode parecer rancor, pode parecer vitimismo, mas isso retrata algumas realidades. Ontem eu estava aqui acompanhando a minha sócia, inclusive, uma mulher negra, falando num palco sobre mulheres na tecnologia. E isso é brilhante. Hoje, nessa Campus Party, a gente tem 3 mulheres negras falando em mesas diversas, em horários, no mínimo, aceitáveis, sendo que no ano passado a gente teve, no máximo, 3 mulheres falando em horários aceitáveis. A gente nem está falando de mulheres negras. Então, é sobre isso que a gente está falando de hackear coisas. A gente está falando não só de estar em espaços, mas também de dialogar com essas pessoas. E a gente não está falando só de estar na Campus Party, é de dialogar de dentro para fora e também de levar conhecimento sobre coisas e
falar muito mais do que falar sobre tecnologia. É falar sobre como gerar o próprio conhecimento, como gerar suas próprias ações, como gerar seus próprios territórios e como gerar os seus próprios espaços e dialogar e transcorrer sobre isso em outros espaços. E talvez isso seja só um pedacinho de território, mas como criar esses territórios lá fora. Obrigado. Bom, para mim a cidade, né, hackeada, ela é uma cidade que se conscientizou, né, sobre a transformação digital que está acontecendo, né, sobre essas revoluções digitais, né, que acontecem a cada ano, a cada mês, quando surge um produto novo, quando surge uma solução diferente, né, para um velho problema. Enfim, uma cidade que soube se adaptar, né, para essa era da informação. Eu acho que é uma cidade também que soube rever assim as suas instituições, é uma cidade que soube rever seu território, é uma cidade que soube se adequar a esses processos novos que estão emergindo, né? Claro que nos parece, né, e aí a gente cai na literatura, começa a ver, sei lá, mundo líquido, tudo líquido, né, que esse processo não vai ter fim, né, é uma transformação bem intensa e mexe realmente com tudo, né, do nosso âmago. Então acho que cada espaço que abre para falar de resistência, para falar do digital, a gente acaba transbordando tudo isso junto, né, direitos humanos e tudo mais, principalmente porque um futuro está em disputa, né, tem um futuro que a gente já tateia pelo universo digital, que a gente já vê acontecer em outras cidades, está pertinho, né, acesso de cliques, mas que não acontece quando a gente desliga o computador e vai para a rua, né? E então eu acho que é importantíssimo fazer esse debate, né, apesar de comentar essa falha rápida, mas eu acho que o debate é importantíssimo para a gente poder falar sobre isso e não só ter a presença, né, de mais mulheres, claro, em cargos políticos, mas também se conscientizar sobre a necessidade dos jovens também estarem nesses cargos, né? A gente também não viu na última gestão jovens em poder de executar e realizar políticas públicas, sendo que são os mais preparados, possivelmente, para lidar com tecnologias que surgiram no passado, que estão surgindo agora, enquanto a gente conversa, né? Então, é importante, de um lado, ter essa recepção, mas a gente também, a ousadia, né, de ir lá, e mesmo que não sabe fazer bem, não tem a técnica ideal, não estudou tanto, se atrever a ensaiar aquilo, a executar, e procurar brechas também no sistema para entrar e fazer a mudança que tem que ser feita, né? Eu estou falando já com esse viés do governo, né? É importante o jovem gostar mais de política e entender isso como um espaço a ser ocupado, né? A gente tem, claro, com os protestos, né, com as jornadas de junho e tudo mais, já uma abertura, né? Já conseguimos falar sobre política, antes nem podia, né? Então, é claro que isso já é muito bom, mas a gente precisa também dos gestores públicos, né, bem conscientizados dessa transformação, de marcas preocupadas em sustentar, né, essas novas narrativas que emergiram. Precisa de formadores de opinião e veículos também ajudando a dar visibilidade para isso, para a gente não parecer só, né, uns outsiders assim, que estão falando umas coisas muito sem nexo. Então, assim, e claro, o apoio popular, né, que vem depois de tudo isso combinado. A gente falou do perfil do hacker, né, dessa coisa, quem já se medicou e tudo mais. Acho que tem é bom a gente fazer uma diferenciação, assim, para entender que o hacker não é só aquele invasor, né, mas dentro dessa tribo da tecnologia, por exemplo, já tem vários, né. Você tem o maker, que é o cara mais da robótica, que é capaz de criar fabricar, né, suas máquinas. Você tem o hacker financeiro. Quem já ouviu falar de Bitcoin? Primeiro, quem ouviu falar de Bitcoin aqui? E quem já teve 0, alguma coisa Bitcoin? Tem um expert de Bitcoin aqui, o Edilson. Alguém já comprou ali o seu Bitcoin? 1, 2, ó, tá vendo? Saiam daqui e procurem ter o seu primeiro centavo de Bitcoin, porque um Bitcoin hoje está valendo R$3.100 reais, um Bitcoin. Então, assim, vai ser 0, muito pra gente mesmo, réis mortais. Mas é importantíssimo entender que essa moeda, né, já é uma coisa assim praticável pra gente, né, que é um dinheiro que não tem controle central. Não existe, né, um tipo de governança central para esse dinheiro.
e já tem um volume absurdo pelo mundo inteiro, né? É claro que, como tudo que é novo, né, vem com uma certa já impressão de que, pô, é perigoso, então drogas, armas, tal, já vem aquela narrativa conservadora criticando. Mas tem outros potenciais, né? A internet também no começo tinha essa fama, tal, e aos poucos foi surgindo outras coisas. Enfim, não quero me estender muito também pra gente conversar mais, mas eu acho que é importante todo mundo se sentir hacker, né? Hoje, por sorte, estamos aqui falando, amanhã vão ser vocês, a gente vai estar conversando para ajudar a esse parto aí da sociedade, né? Que tem uma coisa vindo e a gente sente que está tudo travado, conflituoso, brigando, né? Esse ódio, tudo. Alô? Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Gus, da Crypto Rave. Eu acho que a visão que eu gostaria de trazer aqui do hacking é a visão que a gente trabalha na Crypto Rave. Eu entendo e compreendo que existem várias visões sobre hacking. Então, quem entrar no Wikipedia, quem entrar em outros eventos, ou aqui na Campus Party mesmo, vai ver pelo menos milhares de definições de hacking. Não existe nenhuma certa, nem existe nenhuma totalmente boa por si só. E eu acho que eu gostaria de trazer o diferencial da Crypto Rave. Então, a Crypto Rave ela surge como um evento chamado Crypto Party, uma festa da criptografia. É um movimento descentralizado de 2012, 2011. Ela começa a pipocar pela internet em vários países do mundo. E a ideia basicamente é levar criptografia para meros mortais, né? Então tem um movimento por trás, o movimento cypherpunk, não confundir com cyberpunk, mas a ideia do cypherpunk é o acesso à cifra, o acesso à criptografia. Por muito tempo a criptografia foi uma ciência militar ou destinada apenas para o uso militar. E a ideia dos cypherpunks é trazer a criptografia para uso civil, ou seja, que nós, seres humanos mortais, podemos usar criptografia e não ser um crime. Nos Estados Unidos isso é crime, você usar criptografia forte, e no Brasil vira e mexe entra nessa discussão. Quem não se lembra do bloqueio do WhatsApp? Na final, vira e mexe tem um bloqueio do WhatsApp. Então a ideia da Crypto Rave é fazer um evento de 24 horas, discutindo segurança e privacidade. Discutir segurança e privacidade. E o principal do nossa visão de hacking é a antivigilância, né? Então a ideia básica é, se você não está hackeando, você está sendo hackeado. Quando você entra num computador que não é seu e digita dados para algum lugar, esses dados estão indo para algum lugar. Você sabe como esse dado está sendo armazenado? Sabe qual que é a política de privacidade daquele lugar? Ou ainda, o que eles fazem com aquele dado, né? Então, acho que a Crypto Rave ela traz essas informações, esse tema. Até 2013, as pessoas eram um pouco céticas. Quando você falava, olha, os governos eles fazem mais do que deveriam, eles bisbilhotam mais do que deveriam, as pessoas falavam, isso é paranoico, Gus, isso daí não está acontecendo. Depois de 2013, com um vazamento enorme do Edward Snowden, acho que todo mundo chegou a ouvir falar sobre ele, todo mundo viu o filme dele, filme bom do Oliver Stone, recomendo. Ficou, de fato, inegável. Hoje ninguém pode negar que está sendo vigiado. De alguma forma, se você entra em algum sistema, seja eletrônico, já é o suficiente para você estar suas informações estarem sendo copiadas. Talvez não sejam usadas hoje, que você é um réis mortal, mas talvez amanhã ou depois, quando você possa virar uma figura pública, isso pode se voltar contra você. Então a Crypto Rave ela traz essa visão de hacking. A gente tem palestras, oficinas, debates, desde principiante até pessoas mais avançadas. E também, para relaxar um pouco, também tem uma festa. E o importante é que a Crypto Rave ela é totalmente voluntária e gratuita. Então imagina, quanto vocês pagaram no ingresso para vir na Campus Party? E na Crypto Rave é graça. Então, nessa área não, né? Hashtag fica a dica. Bom, é isso.
Gus, eu na verdade queria ficar um pouco nessa discussão, eu quero voltar depois na discussão que a Nanda trouxe sobre direitos humanos, sobre visibilidade, mas eu quero ficar um pouco nesse tema da privacidade, porque a gente tem hoje na cidade de São Paulo um avanço muito grande das praças livres, da Wi-Fi em espaços públicos. O metrô anunciou que vai colocar internet grátis em 40 estações. Você tem no setor público uma vontade, uma intenção de criar cada vez mais serviços digitais para que o cidadão possa participar. E você tem câmeras de vigilância em todo lugar aqui na cidade de São Paulo. Então, assim, eu queria ver, na verdade, diferentes perspectivas do grupo aqui sobre esse tema da privacidade no contexto da cidade hackeada, né? Como que você lida com a sua informação enquanto cidadão e como que você faz para, não sei, talvez ter um pouco mais de autonomia e um pouco mais de privacidade? Bom, esse é um tema bem complexo, porque a gente está... Primeiro que a gente tem uma mudança de paradigma muito grande recentemente. Antigamente, quando a gente entrava num trabalho, ninguém sabia que time a gente torcia, quem a gente namorava, o que a gente fazia da porta de fora do trabalho. Hoje em dia, com o perfil do Facebook, eu sei onde a pessoa foi no domingo, quem são os amigos delas, se ela está com um relacionamento estável ou não está, o que ela está curtindo e por aí vai, né? Então, essa é a primeira coisa. A internet, ela centralizou nossas informações. E, paralelo a isso, tem um movimento dos governos falando, olha, essa informação também pode nos interessar. Mas calma, gente, não se preocupe, é por um bem maior, né? Então, ela tem esse primeiro problema. Muitos serviços, eles estão se tornando compulsórios, ou seja, o cartão da Zona Azul. É compulsório a gente ter um smartphone, baixar o aplicativo e ter um cartão de crédito, né? A gente não pode mais optar, falar, não, eu não vou usar o papelzinho que eu não quero dar minhas informações de GPS para o governo. Não, isso já não é mais uma possibilidade. Então, acho que tem uma questão de, primeiro, segmentação do perfil, né? É muito difícil a gente gerenciar que informações a gente compartilha com o quê e para qual razão. Necessita a gente ficar pensando que informações a gente quer proteger e de quem. Isso daí tem um linguajar, um jargão na parte de segurança da informação que é modelo de ameaça, né? Então, contra quem você está se defendendo ou ainda, o que você quer proteger? Eu quero proteger aquela informação de que eu sou ativista dos direitos humanos nos Estados Unidos, que o Trump está prendendo todo mundo. Bom, isso daí é um modelo de ameaça bem realista. Ou ainda ser grafiteiro no estado de São Paulo. Bom, esse daí é um outro modelo de ameaça bem interessante. Então você tem que pensar na condição de seu sujeito, o que você faz de ativismo ou de atividade pública e pensar que informações você vai querer compartilhar e com quem, né? Então, por exemplo, eu não coloquei meu nome de pessoa física aqui. Se vocês olharem, Gustavo Gus, sinto informar, é meu nome de ativista. E eu opto por isso. Eu pedi e falei, olha, gente, produção, por favor, minha condição de participar de eventos públicos é usando meu nome público, não meu nome pessoal do meu CPF e por aí vai. Então, é muito difícil negociar essas coisas e realmente tem pessoas que falam, não, se eu não consigo negociar, isso daqui já não é válido para mim. Tem uma figurinha muito carimbada na comunidade de software livre, o Richard Stallman, que ele recusa entrar num hotel que obrigue ele a dar o CPF dele. Então, para trazer ele para o Brasil, realmente é um pouco difícil às vezes, né? Então, ele fala, não, esse hotel aqui eu não fico. Aí a produção tem que ir lá e dar um CPF válido para ele conseguir ficar lá. Então, acho que são resistências pessoais, individuais, e acho que a questão da CryptoRave é como que a gente deixa também de lado, não de lado, mas como que a gente junta essas questões individuais e consegue transformar em algo coletivo. Acho que é isso. Alguém aqui já se viu numa situação que percebeu que seu perfil do Facebook foi usado contra você de alguma forma? Você? Eu trabalho numa empresa bem famosa aí, né? E entraram em contato comigo, né? Porque eu, besta, coloquei o nome da empresa, o cargo e tal. E aí, a pessoa me mandou uma mensagem no Messenger, bem maldosa. Daí, eu fiquei bem recuada, assim, me senti reprimida por não ter
liberdade de poder inserir uma informação minha num local, eu entendo, público, né? Foi um erro meu, assim, mas não deveria ser. Sabe aquela sensação de que quando você é roubado, você fica tipo assim, cara, não devia ter vacilado? Mas o erro não é meu, o erro é de quem me roubou, entendeu? Então, eu fiquei naquela situação, naquele impasse, falei, poxa... E, assim, foi uma regra até da empresa, né? Quando eu entrei, não poder publicar, né? Esse tipo de coisa. Aí eu acabei vacilando mesmo, eu acho, entendeu? Mas não foi nada legal. Na verdade, você postou no Face que você trabalhava para essa empresa. E a empresa falou, não, tira, não pode. Depois eu tive que tirar. Até porque eu até cheguei a conversar, né, o que tinha acontecido. Eles falaram, então, por isso que a gente não... Meio que, na verdade, eles me deixaram essa informação subentendida. Mas você trabalha no FBI, alguma coisa, alguma empresa que não pode revelar a identidade, não? Não, é quase. Mas aí o que acontece? Eles deixaram essa informação intrínseca, eles não explicaram, assim, olha, definitivamente você não pode informar para ninguém que você trabalha aqui. Eles deixaram a informação intrínseca. E quando eu cheguei numa conversa descontraída, só então tira, porque não pode. Porque não pode. Alguém já teve uma característica pessoal sua que foi censurada de alguma forma, seja por amigos, por uma empresa, escola, alguma coisa ou não? Mais alguém, não? O seu caso é bem diferente, hein? Eu não sabia dessa. Você não pode publicar a empresa que você trabalha. Você, olha, não conta para ninguém que eu estou aqui no TNT Lab fazendo essa mediação e tudo. Realmente é assustador, né? Não, é curioso você chegar nesse dilema, né? Numa questão de identidade. A sua informação pública é pública, né? Tipo, a sua informação... você não tem direito sobre a sua própria informação pública. A empresa quer ter direito privado sobre a sua própria informação. Você não tem direito sobre a sua informação. Não é tão sigiloso, nem o crachá tem o nome da empresa, Bruno. O crachá não tem o nome, não pode ter. Não tem. Que isso? Você entra em crise de identidade. Era justamente o ponto que eu ia chegar, né? É uma outra estratégia de gestão de identidade. Você tem que fazer uma gestão de identidade de si mesma, assim, sem você perceber que você está fazendo gestão de identidade. Mas é uma estratégia. Além de você fazer um modelo de ameaça, você gerir suas próprias identidades. Você ter um perfil alternativo do Facebook, você gerir suas contas de e-mail, você ter perfis de Twitter diferentes. Até que ponto você ser uma pessoa só para a internet é interessante para você? Até que ponto isso é viável? Até que ponto você não tem que ter um perfil comercial, um perfil pessoal, um perfil para sua família? Às vezes você pensa que ser uma pessoa só e ter uma integridade é importante. É importante para você, para o seu caráter, para você consigo mesma, mas a sua autonomia ela está sendo regida por outras pessoas, sem que você tenha autonomia disso, porque você está regida por termos de serviço e de privacidade que você não tem controle. Eles estão lá em letras miúdas que às vezes você nem tem tempo de ler, você só tem tempo de marcar a caixinha. E às vezes é uma questão de tempo mesmo, você não vai ter tempo de ler contratos de 9 páginas. Você simplesmente está assinando um serviço para ter contato com seus amigos, com a sua família. Você está assinando um serviço, às vezes, por uma questão de conseguir um emprego, de conseguir um novo contato profissional. E são questões delicadas. E entra mais ou menos no mesmo processo daquela questão do porquê às vezes a gente não tem aquele cuidado para escolher o nosso candidato, né? A gente não vai atrás de saber do nosso vereador, ou de entender o nosso processo eleitoral, de conhecer, de participar da nossa Assembleia Legislativa, né? De ter aquele cuidado de entender o processo político, porque não tem isso fácil, não tem aquele aplicativo, às vezes, hoje em dia tem, né? Hoje em dia tem vários coletivos, tem vários grupos participando, tem o Transparência Hacker, tem vários
apps que auxiliam no processo de escolha de candidatos e tem várias páginas participando, enfim, grupos. Mas é aquela coisa, você tem que filtrar várias coisas, você tem que olhar as letras miúdas, você tem que procurar termos, você tem que procurar a informação da informação da informação, filtrar o joio do trigo. E isso é um processo complicado. Então, às vezes, parte de você simplesmente reconhecer esses processos, reconhecer o que é importante para você e fazer uma gestão. E separar em identidades, separar em processos, separar em camadas. Isso pode ser útil, na medida do possível, claro. Eu queria... Obrigado, Nanda. Acho que a Vanessa tem uma experiência bacana disso, dos governos locais e como que eles estão reinventando essa utilização de tecnologia. Sim. Recentemente eu tive um privilégio de participar de uma hackathon organizada pela Prefeitura de Madrid, em Madrid, obviamente, sobre uma preocupação que o governo de lá já estava tendo. Como aumentar a participação democrática das pessoas. Como que a cidade pode ser mais democrática? Como as pessoas podem trazer pautas que às vezes o governo e os governantes não enxergam. Então, entendendo essa necessidade, eles eles fizeram uma chamada de projetos com 8 vagas para projetos do mundo inteiro, com o propósito de, através da tecnologia, desenvolver a participação democrática das pessoas. E aí foram selecionados 8 projetos do mundo inteiro, cada um de um país, de uma nacionalidade diferente, para ser desenvolvidos. E depois foram feita uma chamada de voluntários do mundo inteiro também para desenvolver esses projetos. Essa hackathon foi chamada de Inteligência Coletiva para a Democracia. Se vocês procurarem nas redes sociais a hashtag ICDemocracia, vocês vão encontrar bastante material e também tem o site inteligênciacoletiva.org. Lá tem todo o material desenvolvido. Eu participei, foram 15 dias de hackathon, tudo bancado pela Prefeitura de Madrid, e onde teve 80 voluntários, mais 20 tutores, teve pessoas envolvidas nesse tema do Brasil, do mundo inteiro. Inclusive tive também o privilégio de conhecer a Audrey Tang, que é a ministra digital de Taiwan, onde a gente conseguiu entrevistar ela, foi incrível. E aí, durante esses dias, a gente desenvolveu esses 8 projetos. Eu, particularmente, fiquei num projeto que foi proposto por um grupo do Brasil, que foi o Empurrando Juntos, Pushing Together, que é um aplicativo que ele tem a intenção de dar oportunidade para as minorias trazerem as suas pautas, a seus pontos de vista, serem pessoas pontes entre 2 grupos de opinião. Esse aplicativo ele foi desenvolvido com base na API do Polis, que é também um aplicativo de participação democrática online, onde você pode trazer questões e as pessoas podem ir colocando seus sentimentos com base naquela grande questão, e outras pessoas que estão participando daquela questão, que fica aberta, pode dar like ou dislike e também propor novas opiniões sobre aquela grande questão. E assim vai se formando os grupos de opiniões e vai podendo se tirar conclusões sobre a grande questão. Com destaque também, nessa hackathon, foram outros 2 aplicativos desenvolvidos, que, assim, minha opinião pessoal, que eu gostei bastante, que foi o DigiDen Guide, que ele vem ser um guia com várias um guia que reúne todas as tecnologias de participação democrática, tecnologias não só online, mas como tecnologias offline, para aumentar a participação democrática. Então, tem como usar, para que ele serve, qual o propósito, tem a opinião de quem já usou, para que ele foi útil. É um guia bem legal. E outra ferramenta desenvolvida que eu gostei bastante foi o Turnômetro,
que ele é um aplicativo, tanto web quanto para Android, que você consegue criar tipo salas para medir o tempo de fala das pessoas. Então você diz que você cria uma sala de um novo debate, tem tipo uma hash para você entrar e compartilhar para outras pessoas entrarem nessa sala, e você define o tempo de fala, tipo 1 minuto, ou 5 minutos, ou 10 minutos para cada pessoa. E vai tendo um cronômetro que vai diminuindo, e aí o fundo vai todo mundo acompanhando, assim, todo mundo que entrou na sala fica acompanhando, o tempo vai diminuindo, quanto mais vai esgotando, o fundo vai mudando de cor até ficar vermelho, etc. E as pessoas que entram na sala podem participar igual o Facebook Streaming, assim, que tipo, se a pessoa tá falando e as pessoas que estão participando estão gostando do que ela tá falando, ela consegue colocar coraçãozinho ou carinha de raiva. Então o cronômetro vai rolando numa tela e vai aparecendo as carinhas, assim, é muito legal. O turnômetro. Isso foi uma das ferramentas. Teve várias outras, foram 8 projetos. Eu aconselho vocês procurarem. Foi agora em novembro e foi tudo feito no Media Lab Prado, que também é um espaço de hacking da Prefeitura de Madrid, que eles abriram, onde tem hacking de todos os tipos, tipo, desde de programação, desde jardinagem, de móveis, de impressão 3D, de roupa, tem de tudo, assim, é um espaço de criatividade incrível, um modelo incrível, inclusive, para ser adotado aqui no Brasil, quem sabe um dia a gente chega lá. E, tipo, esse é uma das coisas, por exemplo, que em outros países, e uma cidade com uma prefeita mulher, por exemplo, já se preocupa. E, Cazé, você já deixou de participar de alguma coisa porque era muito difícil no governo local, na cidade? Já deixou de usar o carro porque não queria usar o Zona Azul digital? Então, naquela época que a gente fez o debate em cima do Bikes versus Cars, eu já estava meio que substituindo o carro pela bicicleta, né? Então, ainda bem que eu não vou precisar usar a Zona Azul, por enquanto, né? De repente vão lançar uma Zona Azul de bicicleta, uma Zona Vermelha, uma Zona Verde. Mas eu preciso realmente desenvolver essa consciência maior relacionada com o tráfego de dados, que é o que a Nanda falou ali, meu. 9 páginas de negócio, você dá um agree lá, você dá um concorda e vamos em frente que você está louco para usar o serviço. Mas a gente precisa realmente, tem um mecanismo, né, que você consegue, a partir de agora você navega sem reconhecimento, né, da sua IPI e tal. Acho que é fundamental. E uma das coisas que foi colocada aqui na mesa também, quem tiver a oportunidade de ver o filme do Oliver Stone sobre o Edward Snowden, ou até mesmo aquele documentário que ganhou o Oscar, que é o Citizenfour, contando a história do Snowden, que vazou toda a espionagem que o governo americano fazia em cima dos cidadãos, réis mortais e também dos governantes, é fundamental, é importante e a gente fica assustado. Realmente a gente está entregando de graça para o lobo cuidar das nossas galinhas, né? Então isso é um grande problema. Então, eu queria responder essa da privacidade fazendo uma pequena voltinha assim para que ela seja melhor respondida, né? Vou voltar na história do Bitcoin, que para mim é o que está mais latente no momento, assim, essas criptomoedas, porque tem umas frases que mexeram muito assim com a minha visão disso e também me levaram a se preocupar mais com essa questão da privacidade, né, e da vigilância. Vou mencionar uma das frases, né, assim, a primeira assim: o Bitcoin lembra a internet sem navegador. Então, quer dizer, o que a gente vai ver daqui para frente é parecido com a transformação que teve da época que a internet nem tinha navegador ainda. O Bitcoin fará com os bancos o que o e-mail fez com os correios. E uma outra que é mais chocante é assim, a gente teve 3 eras das moedas. A primeira foi baseada em commodities, né, aquela coisa lá que você extrai da natureza, ouro e tal. A segunda, política, então aquela, Fundo Monetário Internacional fez não sei o quê, taxa de juros, não sei o quê. E a terceira agora é em matemática, que é justamente, né, a lógica por trás do algoritmo, tal, da fórmula do que a gente chama de Bitcoin e de criptomoedas. Por que eu estou falando isso? Porque o Bitcoin só surgiu graças àqueles movimentos anteriores que a gente pode sentir, por exemplo, no Napster, que a gente sente quando vai consumir uma versão de avaliação de um filme, a gente vai ver se ele é bom, né? Então a gente baixa o torrent e tal,
vê aquela avaliação e tal, e depois compra ele, né? Todo mundo compra aqui, né? Então, essas tecnologias são a base do Bitcoin, são as dApps. Quer dizer, hoje, para você acessar, eu entro lá, www.tnt, eu vou chegar lá através de um arquivo que está num servidor, que é um computadorzinho ligado à internet, ou uma puta mainframe, tá lá. E esse servidor responde para mim com o arquivo, beleza, acessei. Agora, com o torrent, com o Bitcoin, como era no começo com o Napster e tal, é peer-to-peer. Então a gente está começando a falar de várias internets, né? São as chamadas apps descentralizadas. Então, por exemplo, vamos fazer uma piração aqui, aproveitando que a prefeitura está aqui do lado, a Secretaria de Inovação e Tecnologia, falar bem alto para ver se eles ouvem. Imagina que a prefeitura cria um site que primeiro não está hospedado lá na empresa de TI deles, né? O site ele é um aplicativo que roda no computador de todos os cidadãos daquela cidade. E a gente pode votar qual que é a funcionalidade que a gente quer nesse site. Por exemplo, a gente quer realmente fazer o pagamento do Zona Azul por aqui, pelo computador. Ou não. A gente quer que só haja um aviso aqui no computador, mas o pagamento seja presencial em guichês em toda a esquina. Entendeu? Esse tipo de coisa a gente começou a fazer na gestão anterior. A gente chamava Café Hacker. Então era chamar a população para opinar quais ferramentas tinham que surgir dentro da prefeitura. A ferramenta que foi construída, que foi mais famosa, é a do plano diretor, né, que depois veio realizar a política do plano diretor. Uma plataforma que consultou todo mundo, falou, a lei deve ter o quê? Ela tem que ter zona para habitação social, ela tem que pensar aqui área verde e tal. Enfim, nessa época a gente não conseguiu levar a tecnologia a esse ponto das dApps. Mas é um constante trabalho e fundamental, assim, porque aí a gente começa a pensar aonde que vão estar os dados. Se os dados estiverem na minha máquina, na de todo mundo, e tiver esse contrato que é assim, é descentralizado mesmo, beleza. Agora, se a máquina tiver num computador específico que tem um contrato com tal pessoa e tem um gestor lá que vem de um sistema partidário, sabe, que aí tem outro fluxo, né, como é que o cara chega no partido e tal. E sabendo, né, como foram as eleições também, tudo isso que a gente acompanha na mídia, como o capital, de certa forma, sequestrou a democracia, né, como que os políticos são, na verdade, garçons de, né, empresas e tal. Enfim, isso tudo mexe com essa questão da privacidade e é importantíssimo começar a experimentar. Por isso que eu brinquei, quem tem Bitcoin, e por favor, comprem o seu hoje, para a gente começar a interagir mais com esses meios, né? As dicas que eu daria é, por exemplo, procurar um sistema de mensagem que seja criptografado, né? O WhatsApp tem essa coisa da criptografia e tal, mas tem outros, de preferência que seja um software livre, porque aí você sabe que tem pessoas lá atrás que não estão exatamente com o interesse só de lucrar, né? Que ela tem um interesse maior, está preocupada com o uso, está preocupada com os usuários que vão estar ali por trás e com como é que aquela informação vai circular. Telegram, o que mais? Signal, exato. E-mail também, né? Há um costume. Ontem eu deixei de mandar um e-mail porque a pessoa usava Gmail. Eu queria falar uma coisa para a pessoa, aí a pessoa usava o Gmail, eu falei, se quiser a gente continua por telefone, pode? Ela, não, o telefone não dá. Eu falei, desculpa então, a gente se encontra aí e eu te falo. Sabe, não dá para eu te falar no Gmail, desculpa. Não é nenhuma informação assim, né, vai revolucionar o mundo, mas tem que ter essa preocupação. Porque vocês devem ter acompanhado na época da Dilma, né, quando aconteceu o vazamento no Outlook dela. E hoje a Microsoft está ao lado do governo Temer com um baita contrato. E teve o caso que ela não usava o telefone criptografado, né? Exato. Para fazer, enfim, conversar com os ministros. Então veja, nossos representantes que sim, são, alguns são mestres na arte da política, né? Até fazendo um parênteses, essa arte de unir pessoas, tal, né? Que eu acho que é a política. Eles estão viajando no que é essa sociedade da informação, assim. Eles não sabem sequer que eles têm que usar um telefone que esteja protegido para se comunicar. Aí depois tem vazamento, aí é o juiz, né? Não, entendeu? Tem que se proteger. Então o e-mail, tem o Proton Mail, que é da Suíça. O que mais? Tem Rise Up, que também você se inscreve, mas o Rise Up precisa de indicação. Eu não consegui um Rise Up, alguém me convida pro Rise Up aqui. Tá bom, eu consegui finalmente o convite pro Rise Up. Tem essa coisa, né? A galera é tão preocupada que vira uma panelinha, assim, às vezes, né? Enfim, temos que se aventurar e aí começar a experimentar para justamente não ser vítima da vigilância que acontece, né? Infelizmente, a gente precisa se proteger, né, mais do que esperar que venha uma política salvadora que vai finalmente respeitar a nossa liberdade e tal. Eu
queria, sobre essa questão de privacidade... Alô? Sobre essa questão de privacidade, acho que o meu ponto que eu queria trazer aqui é como que a gente traz essa discussão sobre privacidade para mais próximo da população, né? Porque a gente acabou de falar aqui que os representantes que a gente tem, né, do nosso país, a Dilma, enfim, agora vazaram as senhas também das redes sociais, né, do presidente. Como que a gente educa a população para que ela, de fato, tenha mais consciência sobre os dados que estão sendo transitados na rede, né? Eu vejo essa discussão ainda uma discussão que é bastante técnica, bastante fechada. E como que a gente faz para alcançar mais pessoas? Eu estava, enquanto vocês estavam falando, eu estava me lembrando que eu estava acompanhando a Marcha das Mulheres online, né? E, enfim, em função do meu ativismo nessa questão de gênero, eu estava interagindo com as pessoas lá, né? E aí o meu marido, que tem consciência também essa questão de dados, falou assim: cuidado com o que você está escrevendo aí lá no streaming lá do Facebook. Cuidado com o que você está escrevendo, porque, enfim, a gente está sendo monitorado não só o tempo todo, mas agora com o presidente Trump também, sabe? E aí, 2, 3 dias depois, saiu uma matéria falando, né, que o Trump estava monitorando os dados nas redes sociais. Então, acho que eu queria trazer, talvez, essa provocação para o Gus, não sei, para alguém aqui, como que a gente educa a população. Eu acho que o primeiro passo é sensibilizar sobre esse problema, que eu acho que a gente ainda está muito aquém de discutir essa questão de uma forma mais ampla e com mais impacto. Eu na verdade Isso queria vai pra também todo mundo, né? perguntar Assim. para todo mundo e pedir pro Casé pra gente abrir, na verdade, né? Aproveitar essa última meia horinha para fazer um debate mais extenso. Com certeza. Bom, então vamos lá. Quem gostaria de perguntar alguma coisa sobre privacidade? Lembrando que aqui não tem privacidade nenhuma. Está tudo sendo transmitido, enfim, está todo mundo ouvindo e vendo o que a gente está fazendo, o que a gente está falando. Mas já é uma... Então, assim, não fale aquilo que você não quer que as pessoas saibam. Eu já tive uma experiência que tem a ver um pouco com isso, mas bem, de certa forma, light, eu posso dizer. Não é uma de espionagem, nada, mas eu sou um ativista pela descriminalização das drogas por conta do desastre social que acontece no nosso país em função disso. E quem, assim, né, a população jovem negra está parando na cadeia porque usa drogas e não porque é traficante de drogas. E, enfim, a gente sabe que os brancos, dependendo do CEP, essas pessoas não vão parar na cadeia. Então existe uma distorção muito grande nesse sistema. E eu sou um ativista a favor da regulação, vamos dizer assim, porque as drogas já são vendidas livremente. Quem não sabe é quem finge não ver. Mas isso já acontece. E eu, recentemente, semana passada, perdi um trabalho por conta disso. Porque a empresa não queria associar a imagem dela a uma pessoa que faz esse tipo de ativismo. Então é uma coisa que eu fiz de forma consciente, eu sabia o que eu estava fazendo, eu sei o preço que eu posso pagar por isso, e esse preço realmente foi cobrado por mim na semana passada, mas tudo bem. Mas muitas vezes a gente faz isso de forma inconsciente, sem saber, na verdade, ou sem dimensionar as consequências que os nossos atos às vezes têm, dependendo do que a gente compartilha. Então, acho que é um bom momento para a gente perguntar isso. Alguém já teve uma experiência nesse sentido? Alguém gostaria de falar? Tem alguma dúvida? Já me cortaram o microfone. Alguma coisa está acontecendo. Alguém gostaria de falar, fazer uma pergunta para aqueles que estão presentes aqui? Agora todo mundo calou, né? Claro, ninguém vai falar nada. Agora está todo mundo preocupado. Quem quer falar? Você, que está roendo a unha. Você que está roendo a unha, quer falar alguma coisa? Vamos lá, vamos falar sobre e-mail. Eu fico à vontade, Chico. Fala, irmão. Pergunta básica. Qual e-mail você usa quando você vai mandar essa mensagem? Qual e-mail você usa quando você vai mandar uma mensagem que você não quer que seja monitorada por ninguém? Não uso e-mail, geralmente. Mas se for usar, tem aquele Proton Mail e o Rise Up, né? A gente comentou os dois. Eu só queria fazer uma contribuição a isso que o Casé falou, que me lembrou agora, ver a notícia hoje de manhã, talvez. Que a Microsoft, o Uber e, sei lá, umas 4 empresas assim, estão se posicionando contra o Trump, contra a gestão Trump,
pela questão da lei contra os imigrantes, né? Então, por muito tempo também teve essa coisa, não se posicione, porque isso só tem downside, assim, isso só te prejudica. Mas é muito legal ver o Cazé, e eu já cheguei em muitas pessoas que eu admirava, que me inspiraram, que eu via a infância inteira e tal, e falava, cara, fala sobre isso, por favor, que alguém precisa falar sobre isso, né? Então é muito legal, a gente admira ainda mais os caras que já têm conhecimento público e têm coragem de falar, porque quando eu falo de dinheiro, de Bitcoin e tal, eu estou falando também de para quem que a gente vai dar liberdade para fazer as coisas, né? No momento que a gente bota uma grana ali num produto, querendo ou não, a gente está alimentando a empresa. Então é importantíssimo a gente ter essa consciência da micropolítica, assim, né? De fazer a diferença no seu círculo mesmo e investir mesmo. A cada coisa que você vai consumir, ir para uma marca que tem essa conscientização, que tem essa noção de que o mundo mudou, né? Desculpa, só... Um adendo bem pequeno que tem a ver com a nossa discussão aqui, quando você trouxe isso dos Estados Unidos, a Prefeitura de Boston, um juiz baseado na Prefeitura de Boston, um juiz estadual do estado de Massachusetts, aprovou, pediu, enfim, um mandado, um decreto, não sei o quê, autorizando voos de determinados países que estavam sendo afetados pelo decreto do Trump a entrarem se o destino deles fosse o aeroporto de Boston. Então, se você vê como um prefeito, por meio de um dispositivo, um juiz, por meio de um dispositivo legal, autoriza no nível local passar por cima de uma política nacional. Então, assim, para trazer um pouco para esse contexto de cidade, é o tipo de coisa que pode acontecer, né? Da perspectiva das cidades. Vamos lá. Olha, a gente gostaria que tivesse a participação de vocês e tudo. A gente não vai revelar para ninguém. Fica só entre nós. Vamos lá. Vamos falar sobre privacidade, sobre meio dúvidas mesmo, sobre produtos que a gente possa usar para burlar esse tipo de vigilância. Alguém tem uma pergunta para fazer? Alguém tem uma dúvida? Ou alguma colocação também. Alguma colocação? Você, vamos lá. Como que vocês tratam essa questão de privacidade e liberdade, né? É meio complexo de falar disso, porque geralmente na web, quando você restringe sua privacidade, você perde recurso de divulgação. Como que vocês tratam ou lidam com isso nessa parte? Uma boa pergunta, hein? Como lidar com essa questão, né? Se você quer ganhar visibilidade, quer ganhar massa crítica do seu projeto, como é que você controla a privacidade e divulgação? Interessante. Uma vez eu estava conversando com algum amigo meu e sobre uma terceira pessoa e perguntando algo do tipo, ele não vai poder fazer tal coisa? Ele falou, meu amigo respondeu, não, ele não vai poder. Eu falei, pô, que droga. Ele falou, é o preço da liberdade, né? Então a gente tem que saber que a liberdade tem um preço. Então não se expor em alguns casos vai ter um custo. Não aceitar um trabalho teve um custo para o Cazé, para manter a convicção política dele. Então acho que a liberdade também é isso. Às vezes é um custo, às vezes é um prejuízo de outra forma, né? Então acho que sim, tem custo, sim. Acho que a gente tem que fazer um balanço. Aquilo vai afetar muito alguma coisa muito importante para mim, sim ou não, né? Cada pessoa vai julgar o que vai estar perdendo e que vai estar colocando em risco ou não, né? Agora, por exemplo, se você é uma pessoa muçulmana nos Estados Unidos, você está colocando já de cara agora, nesse momento, muitas coisas em risco, né? E outros contextos por aí vai. Então isso você tem que colocar na balança. Não tem uma resposta pronta para isso. Vamos lá, quem mais tem pergunta? Quem gostaria de fazer um questionamento, uma colocação, compartilhar algum sofrimento que teve em função de assumir uma liberdade? Tá todo mundo preso aqui? Todo mundo tem rabo preso? Quem é que já tomou uma atitude de liberdade, de se posicionar e aí sofreu as consequências? Porque a gente sofre mesmo, faz parte. Para você ser livre, para você assumir as coisas, você vai ter uma contra-reação. Isso é natural e a gente tem que estar preparado para isso também, de uma forma ou de outra. Como se prepara para isso, talvez? Isso seja uma boa pergunta. Nanda, como se prepara para isso? Você que acha que com certeza vive isso na pele e vem, né? Existe uma preparação possível? Bom, uma coisa que eu costumo dizer uma coisa que eu falo desde o começo, inclusive, de quando eu entrei no Maria Lab, para a gente conhecer as nossas defesas, a gente também tem que saber atacar. Eu acho que, exatamente por estar no papel de uma pessoa de minoria,
por estar no papel de uma população oprimida, a gente já sabe o risco. A gente já sabe por onde a gente está sendo abatido, a gente já sabe por onde a gente está sendo atacado. E especialmente por já fazer parte da comunidade hacker há mais de uma década, faço parte da comunidade de software livre há mais de uma década, sou formada em administração de sistemas, né? Sou formado em análise de sistemas, sou administrador de sistemas, já aproveitando para fazer a minha apresentação, na falta de apresentação. E, enfim, tenho essa parte de tecnologia, tenho, né, minha parte de filosofia também, né, fazendo minhas teses nesse sentido, mas convivendo nesse sentido, de conviver em hacktivismo e conviver... Desculpa, né, estava falando um pouco longe do microfone também. Convivendo nesse contexto de tecnologia, de hacktivismo, de cultura hacker, a gente conhece as defesas e conhece o ataque. Aí eu estou falando também, não só de hacking de redes, mas estou falando também de conhecer defesas e conhecer ataques também no dia a dia, de conhecer biohacking, de conhecer estrutura urbana, de conhecer mobilidade urbana, de conhecer as nossas defesas do cotidiano, de conhecer as nossas defesas no mercado de trabalho, de conhecer os nossos ambientes, de conhecer isso aqui, inclusive. E eu acho que para atacar a gente tem que saber se defender, obviamente, a gente tem que ter os nossos resguardos, tem que ter as nossas cautelas, e é para isso que é importante conhecer privacidade, é para isso que é importante ter conceitos de segurança, é importante conhecer as nossas práticas de segurança diárias. Não é uma grande loucura estar discutindo esse tipo de coisa, falar de e-mails seguros, falar de chats seguros, falar de criptografia, falar de ambientes seguros na internet, falar de internet positiva. Isso não é loucura mais, isso já é uma realidade. A gente sabe que está sendo monitorado o tempo todo. Mas a gente também tem que saber atacar, a gente também tem que estar nos espaços, a gente também tem que estar lá. A gente não pode se amedrontar, a gente tem que conhecer esses espaços, tem que conhecer as técnicas, tem que conhecer as artimanhas, tem que saber os pontos fracos, tem que saber as vulnerabilidades. Seja lá o que você for fazer, na verdade. Seja lá se você vai utilizar um aplicativo, seja lá se você quer uma vaga de emprego, seja lá se você vai na Assembleia Legislativa protelar um direito, se você vai lá simplesmente pedir por saneamento básico, pedir por um serviço de saúde mais justo, ou simplesmente se você quer entrar por aquela porta. E entrar por aquela porta levando o seu notebook. Igual no ano passado. Eu não tenho o crachá da Campus Party, mas eu tenho esse cordãozinho. E eu tenho essa etiquetinha aqui. Eu não tenho crachá da Campus Party de 2016. Eu tinha um Day Pass ultrapassado. E é isso. Eu entrei nessa Campus Party. Eu invadi essa Campus Party. E daí? Foda-se esse sistema. Eu faço e eu estou onde eu quiser. E vocês podem estar onde vocês quiserem. É isso. Conheçam seus adversários. Muito bom. Alguém tem uma... Assim, é um assunto extremamente vasto, bem complexo também. Mas se pudesse... Cara, leia esse livro. Vá naquele site. Dê uma geral. O que vocês indicariam? Tem um livro que está impressionando muito, que chama Pós-Capitalismo. O livro do Paul Mason, que é um jornalista do Guardian. Não é, assim, a bíblia desses assuntos, mas é um cara que eu acho que está conseguindo explicar de uma maneira muito simples e ligando com o conhecimento assim, mais popular e tal. Acho que é essa a dica. Os documentários a gente já falou, né? Alguns. Cara, ir na Wikipedia e surfar loucamente nos links e descobrir tudo, né? Que, aliás, é um dos exemplos desse pós-capitalismo no livro, né? A gente tinha uma indústria, né, de enciclopédias que, lembra? Tinha Barça em casa, né? Quem não tinha Barça não sabia nada, assim, né? É basicamente isso. Aí, de repente, vem uma rede social / né, site maluco, crowd, qualquer coisa,
e revoluciona completamente, acaba com o modelo de negócio dos caras e democratiza todo o conhecimento, todas as línguas, né? Absurdo, assim. Então, acho que tudo dá para você aprender por lá, pelo menos o básico, e depois se aprofundar, né? Acho que é pegar um pouquinho das palavras-chave que todo mundo falou aqui, porque todo mundo também teve esse momento de o que eles estão falando, e aí começou, tal, surfou e entendeu melhor, né? Discordo um pouquinho, assim, do que a gente falou aqui de que esse mundo nosso, né? Não há, assim, é uma rede completamente maluca, assim, caótica. A gente revê as pessoas aleatoriamente, né? Ao falar, a gente classifica, nós somos dessa tribo tal, mas na verdade é muito múltiplo e diferente. E todo mundo tá surfando nessas coisas juntos e trocando, né, pequenas informações e tentando entender o que está acontecendo, assim. Alô? Gostaria de deixar a indicação do evento, a Crypto Rave, 5 e 6 de maio, cryptorave.org. A gente ainda está preparando a programação é totalmente colaborativa, as pessoas submetem propostas de atividade. No primeiro ano a gente trouxe o Jeremy Zimmerman, que é um cypherpunk, e eu deixo como recomendação o livro Cypherpunks, que foi uma entrevista do Julian Assange com outros 3 cypherpunks. Esse livro, ouvi dizer que está gratuito na internet, mas quem quiser comprar em edição de papel também vende. E também como filme, acho que deixaria também para ver Hackers, aquele filme da década de 90 com Angelina Jolie, que o subtítulo era O Único Crime é a Curiosidade. E é isso aí. Desculpa, só que me lembrou, vai estrear agora em março um puta filme que inspirou o Matrix e tudo mais, né? Que é o Fantasma da Manhã, que é o Ghost in the Shell, que é um anime absurdo, assim, todo mundo tem que ver também. E fala muito disso, de inteligência coletiva e tal. Agora vai ter a versão Scarlett Johansson e tal. Vejam o filme da Scarlett, mas vejam o anime também. E vejam tudo que tem na Wikipedia parecido com isso, que é incrível. Só respondendo a pergunta da Karine, antes de abrir para... Uma das estratégias que eu tenho tentado é construir um jogo de cartas para levar a questão da privacidade e da segurança para as pessoas. Então, eu e um outro colega descobrimos que é muito fácil modelar a realidade e transformar num jogo de cartas de blefe e malandragem. Então, a gente começou a fazer e já tem mais de 500 cartas. O jogo está em código aberto. baralho.fluxo.info. Não entendi, explica de novo. O que é o jogo? O jogo é para a gente criar a mentalidade de segurança da informação, de segurança em geral. É tipo um trunfo? Quase isso. Quase isso. Você constrói uma organização, essa organização pode ser qualquer coisa, pode ser uma organização criminosa, uma organização benéfica, o Silk Road 15, ou o que for, e você tem ativos, tem defesa e tem ataque. E aí você vai atacar outras organizações, você pode se cooperar com outras organizações e atacar outras. Esse jogo está disponível para qualquer um baixar e imprimir o que quiser. A gente é um protótipo ainda, então ideias são bem-vindas. Essa cartinha aqui, por exemplo, é a carta de interesse de segurança nacional, é um ataque. É uma carta coringa. Através dessa justificativa, execute qualquer ação com a legitimidade do Estado. Detone um ativo do seu adversário. Então a segurança ela pode ser ela tem vários significados. Para governos tem um e para Crypto Rave tem outro. Muito interessante. Olha só, vou passar a carta aqui para vocês darem uma olhada. E o site para entrar para colaborar, qual que é? baralho.fluxo.info ou digita no Google baralho OPSEC. OPSEC de segurança operacional. Muito legal. De referências, eu acho que eu falaria da própria Maria Lab, marialab.org. As mulheres que estão aqui, a gente dá muita oficina sobre segurança da informação, privacidade de dados. Convido todos vocês a acessarem lá, a gente tem o nosso e-mail, nossos contatos, redes sociais. A gente dá muitas oficinas sobre esse tema para mulheres. Na verdade, a gente estava fazendo até um editatom em conjunto com a Code Heights para colocar mais cartas, inclusive, no fluxo. Logo, logo a gente vai ter umas adições no fluxo também para contribuir. E, enfim, só adicionando que tem um braço do Maria Lab, que é a Vedetas,
que é uma servidora feminista, ou seja, um servidor com serviços voltados para mulheres, serviços de segurança para mulheres. A gente já tem alguns serviços no ar, no caso, serviços de colaboração, planilhas, documentos, coisas básicas mesmo para ter essa ideia de serviços autônomos que saiam e que tenham dados livres, que saiam um pouco desse contexto de Google e de grandes corporações com seus dados, que cada uma possa ter seus dados na nuvem, mas que possam baixar seus próprios dados. A gente fez uma série de oficinas em 2016 ensinando a criar o próprio servidor, né? No caso, a gente apelidou simbolicamente de servidora, e ensinando também a administração de sistemas para mulheres. E esse ano a gente está indo para a empreitada de ensinar a estrutura de redes também. Então, esse é o projeto para 2017. Então, em vedetas.org vocês podem se informar melhor do projeto e também conseguir material de como montar a própria estrutura e conhecer também mais sobre o projeto. Legal. Já teve dica de programa de mensagem instantânea criptografado, né? Tipo Telegram e WhatsApp e tal. Tivemos dicas também de e-mail, né? Com Proton e-mail e tudo. De Search Engine, tem alguma coisa de busca que seja mais... Tem o DuckDuckGo. Peraí. Que é o mais... DuckDuckGo? É. Tem mais algum, gente? Startpage.com também. Startpage? Tem um outro programa de navegação anônima que eu recomendo todo mundo usar como navegador padrão. Ele vai te proteger de várias publicidades online e de outras tranqueiras online, que é o navegador Tor. torproject.org. Ele é um navegador utilizado por pessoas de diferentes interesses, né? Então recomendo, ele é gratuito, é software livre, ele é aberto, auditável, e é isso aí. Eu tenho também adesivinhos do Tor. Quem já ouviu falar do Tor aqui? Isso aí. Então quem quiser adesivinhos, eu tenho adesivinhos da Rede Tor. Não, acho que vale só falar de como é que o Tor funciona, assim. Imagina que a gente pudesse acessar o Face antes de todo mundo conhecer, assim, né? Querendo ou não, a rede do Tor, né? Ela cria vários endereços que não são .com.br, .org.br, .onion, né? Que é cebola e tal. Porque é isso, é como se você tivesse várias camadas que você vai se aprofundando, aí a chamada Deep Web, né? Todo mundo tem até um medinho. Mas, na verdade, é essa outra rede que é ponto a ponto, né? Várias internets conectadas, então várias redes assim autônomas. E aí lá tem um índice de quais sites já existem dessa Web 3, né? Se a web atual é a 2, a gente está falando da 3 ali, que é o Hidden Wiki. Lá você tem uma espécie... Lembra antes, quando não tinha Google, né? A gente tinha que saber os endereços, anotar os endereços, colocar nos favoritos. Esse Hidden Wiki é mais ou menos isso, assim, é um wiki, escreve de índice, enquanto os buscadores não estão tão funcionais ainda dentro dessa Deep Web, assim. Lembrei de uma coisa que pipocou na minha mente. Eu fiquei sabendo uns anos atrás que existia uma rede que seria mais segura, uma rede bancária, que é aquela .b.br, se não me engano, alguma coisa assim. Por exemplo, vamos dar um santander.com.br, em vez de ser isso, seria santander.b.br. Seria uma rede mais segura, divulgada. Eu tive acesso a isso quando estava entrevistando uma das pessoas que cuidou, acho que, da sistematização da internet brasileira bem no começo. E aí eu entrei lá, .br, você realmente entra no banco e tal. Aí eu ficava pensando, porra, por que nego não divulga isso, ser mais seguro e tal? Aí eu queria saber se vocês sabem disso, você tem conhecimento disso? Não tinham conhecimento disso? Não, eu acho que porque o que eu acho, pelo que você está falando, é que é um novo endereço, né? Então tá mais não, nessa é antigo. Não, estou dizendo assim, por exemplo, agora veio, agora pode só .br, né? Agora tem mais a ver com assim, os nomes na internet que a gente conhece, essa Web 2, né? Eu acho que mais seguro seria assim, como HTTPS, que é aquela coisa que você coloca um S e aí a troca de informação tem uma autenticação e tal, né? Mas ainda não... dificilmente acho que isso entra nessas questões de privacidade e tal, que o Tor se aprofunda mais, porque aí já sai dessa coisa de você ir até os backbones da internet, até os servidores centrais da internet, e passa realmente a ser peer-to-peer, né, o Tor. Então,
deve ser alguma noção de segurança assim um pouco mais sutil, mais para troca de informação pela web tradicional, né? Só para distinguir dessa coisa que a gente está falando já da Web 3, né? Entendi. Isso era basicamente uma rede gigabit, na verdade. Era uma segunda conexão, uma conexão externa, que era basicamente uma rede gigabit, que tinha um data center próprio. Isso era mais pelos idos de 2004, 2005, por aí, né? Eu lembro porque eu estava começando a trabalhar com rede bancária nessa época, mas isso não era nada de especial, era só uma conexão própria de alta velocidade, com algumas variações de segurança, mas não era mais segura, era só uma conexão bancária própria. Sabe uma coisa que eu odeio quando você liga no banco lá, o cara fala: agora para a sua segurança, estamos... O que para minha segurança? Mas agora digite, para a sua segurança, digite para a sua segurança o seu CPF, para a sua segurança sua CNH, agora o token, agora não sei o quê. O melhor é para a sua segurança, essa ligação está sendo gravada. Exatamente. Se o seu telefone está sendo grampeado, sua segurança já acabou logo no início da ligação. Logo no início. A gente tem mais 10 minutinhos e eu queria, na verdade, fechar com uma provocação, né, e pedir para, meus colegas tentarem trazer um pouco dessa visão. A gente falou aqui de direitos humanos, de visibilidade e invisibilidade, a gente falou bastante de privacidade. Então, somando tudo isso, qual que é a visão de cada um para uma São Paulo hackeada? O que é que vocês pensam de São Paulo hackeada, com base em tudo isso que a gente conversou? Posso começar por estar vindo da prefeitura, vai? Vou falar alto de novo para eles ouvirem aqui do lado. Acho que São Paulo hackeada, para mim, seria assim, seria todos esses tipos de hacker em plena atividade, seja o financeiro, de segurança, o do conhecimento, o cívico, todo mundo superando esse mal-estar todo e conseguindo conciliar essa coisa de tipo, temos que pagar as contas, mas temos que fazer essa transformação rolar, senão não dá, né? E também provocando, tensionando o máximo para ajudar, para a segurança da gestão atual, para que ela tenha em seus gestores, né, e tenha principalmente informação da gente, porque a gente pode nutrir elas, iniciativas como a que a gestão anterior teve, iniciativas que, ao fazer uma lei que vai afetar o território inteiro, consulte todo mundo e se preocupe que já há um canal para isso, que foi feito com a população, que pode ser continuado simplesmente, não é porque o cara não é teu partido que se apaga tudo que ele fez, né? E também assim, que essas leis que emerjam têm essas preocupações de privacidade, essas preocupações com a identidade, então é fundamental que a gestão faça um tipo de política que veja qual que é o nosso login na prefeitura, né? Como é que a gente vai ser assim, a gente vai numa app da Zona Azul e tem que fazer um cadastro, vai na nota fiscal é outro cadastro, vai não sei onde é outro cadastro. Não, sabe, já tem que ter uma solução para a nossa identidade, para o nosso login, né? A gente tem que ter uma organização, isso não pode estar na mão do arranjo empresarial de um gestor hoje, né? Tem que ser pensado em público, aí vale fazer um parênteses, assim, ter essa discussão, privatiza tudo. Eu vou pegar o caso do Uber versus táxi aí, né? Todo mundo esquece, assim, que não surgiu do nada o Uber, né? Como é que os motoristas do Uber dirigiriam se não fosse o Waze, por exemplo? Né? Que tinha esse monopólio da informação das ruas dos taxistas. Né? Como é que o Waze existiria se não tivesse o GPS? Que foi fruto de, né, estudos e pesquisas militares, imagina? Então, uma área pública e tal. Não existe isso, tipo, o setor privado e o setor público e a solução que é só privada. Não, é uma baita de uma convergência, de uma dança, né, que vai articulando tudo e a gente chega em soluções que resolvem problemas da sociedade, ponto. Então, assim, legal ver um monte de empresa e tal, ajudando nesse processo de transformar a cidade, melhorar a cidade, mas é importante ter a consulta e ter a participação da sociedade a todo momento. Estamos vivendo aí a crise agora com a questão da pichação e tal, né? Aliás, parabéns aqui para a TNT, o espaço está lindo, pichado aqui atrás, né? Então, inclusive o Mauro Neri vai falar aqui às 5h30, então não saiam daqui, a gente vai fazer um intervalo daqui a pouco, mas 5h30 o Mauro Neri vai estar aqui justamente falando sobre a experiência dele como grafiteiro, ele que teve um dos seus
uma das suas pinturas apagadas semana passada, acabou sendo detido quando estava lavando o cinza que cobria a sua pintura, que anteriormente havia sido financiada pela própria prefeitura. Então, é uma doideira muito doida que a gente vai conversar sobre isso às 5h30 da tarde aqui. Então, uma cidade hackeada é uma cidade com menos doideiras doidas, né? Uma cidade que consiga dar conta da sua doideira, principalmente assim, pô, que é o picho, se não essa tentativa de se manifestar, de alguém que está excluído falar, eu quero estar aqui no centro também. Aliás, tem um documentário ótimo que é o Picho, né, que todo mundo tem que ver, tá no YouTube também, para entender que não é simplesmente alguém zoando a casa de outra pessoa, que é tem toda uma história ali por trás, tem uma coisa, sabe, não resolvida que a gente precisa conversar, né? Então, que essa cidade de São Paulo, né, se permita ser hackeada, entenda seu campo de forças e saiba dialogar com ele. Viu, prefeitura? É isso. Bom, a primeira coisa que eu pensei foi acesso aos espaços públicos, de fato. A Crypto Rave ela não vai acontecer no Centro Cultural São Paulo esse ano, porque não tem disponibilidade, segundo a prefeitura. E nos últimos 3 anos a Crypto Rave aconteceu lá. Então, o fato de ser um evento independente é muito difícil ter portas abertas nos espaços e nos equipamentos públicos, né? Então acho que pensando, primeira coisa numa cidade hackeada seria essa, acesso de fato aos equipamentos públicos, né? A segunda coisa, pensando mais da gente em relação à cidade, é a questão da gente não ficar paranoico. Quando a gente fala de segurança, as pessoas falam, nossa, estou agora paranoica, não consigo fazer tal coisa, isso e aquilo. A segurança não pode levar vocês à paranoia. A paranoia é a não ação, é não fazer alguma coisa. E a segurança, na verdade, não é que ela tem que ser um facilitador da ação. Ela não pode te impedir de agir. O objetivo não é ser 100% seguro. O objetivo é agir e diminuir os efeitos colaterais daquela ação. E é isso. Não se iludam com os novos sistemas de vigilância que o governo anuncia. Todos eles têm falha. A Nanda acabou de demonstrar. Quantos R$1.000 esse contrato de segurança a Campus Party não tem aqui? E que foi necessário para ela hackear aquilo? Não foi necessário absolutamente nada muito high-tech. Apenas um cordão e uma cara de pau, digamos assim. Então esses são os melhores hackings, assim, eu acredito. Aquele que você faz com baixo custo e um pouco de cara de pau. É isso. Para mim, acho que a visão de uma cidade hackeada é uma cidade que é mais inclusiva, mais participativa, com mais canais de participação para todos, e aí não só mulheres, homens, idosos, crianças, que todos, de fato, consigam trazer decisões para uma sociedade como um todo. Mais canais, dados abertos, políticas que as pessoas possam acessar esses dados e possam acompanhar, monitorar os dados do governo. Eu acho que é um pouco nessa linha que eu queria trazer. Para mim, é você se equipar com conhecimento de eventos como este e se interessar pelo assunto. Não aceitar coisas que você acha que interfere a sua liberdade e criticar. Basicamente, isso. Na verdade, o cordão também peguei no final, tá? Tipo, eu achei que eu merecia. Pô, tem um fim, é mó bonitinho. Mas enfim, deixa eu voltar pro assunto. Acho que cidade hackeada é muito mais do que tecnologia. Bom, isso eu já tenho falado o tempo todo, mas assim, é necessário levar tecnologia. Assim, tecnologia para todo mundo. A gente sabe que não pode confundir sonho com utopia. A gente sabe que a gente vive num sistema capitalista, a gente sabe que não é do dia para a noite que vão trocar todos os sistemas de cabeamento ferrado lá do Jardim Nakamura, muito menos lá de Diadema, de onde eu vim, que tipo, ninguém vai trocar o sistema da NET lá ferrado, que dava 65% de qualidade de sinal, tipo, nunca chegava a 10 mega naquele negócio. Mas assim, a gente sabe que tem que chegar alguma coisa. A gente sabe que a mesma informação que chega lá na Vila Madalena, onde atualmente eu moro, tem que chegar lá no Jardim Canhema, onde eu morava.
A gente sabe que o mesmo tratamento tem que chegar de um lado para outro, que a mesma cultura tem que chegar em algum momento. A gente não pode... a gente sabe que talvez não chegue do dia para a noite, mas a gente não pode se acomodar no sentido de que vai chegar um dia. E nesse sentido a tecnologia tem que atuar para isso. Tem que ser um movimento atuante, tem que ser um veículo para isso. As novas tecnologias estão aí para isso. A gente vive num contexto de tecnologia que ainda é muito desigual. A gente sabe que é muito desigual, não só em preço e em mercado, mas também no acesso. A gente tem que pensar não só na capacitação, mas também na tecnologia da educação e também nos nossos aplicativos, no nosso desenvolvimento para isso também. Quando a gente desenvolve, a gente tem que pensar que mesmo o melhor esforço, mesmo pensando assim no mundo das fadas da meritocracia, a gente tem que pensar que o melhor esforço do proletário, do cara da periferia para comprar o melhor equipamento possível, a coisa mais cara que ele vai comprar vai ser o iPhone 7 e não o melhor computador, não o melhor laptop, não o melhor desktop de 10 mil reais. Ainda vai ser uma diferença de 4 mil reais de preço. O mais affordable da pessoa de classe média vai ser um negócio de 10 mil reais. Então, hoje a tecnologia atuante no mercado vai ser o mercado de smartphones. Então, a gente tem que pesar esse tipo de variável. No sentido de tecnologia de educação, no sentido de tecnologia política, no sentido de comunicação, no sentido de chat, no sentido de segurança e privacidade. Então, na hora de educar para usar esse tipo de tecnologia, na hora de educar, de amparar, de pensar na curva de aprendizado, de pensar em ferramentas, em estruturas, em como trazer essas pessoas, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, hackear cidades também é pensar nessas pessoas, também é pensar nesses processos, também é pensar num embate crítico, por mais emocional que seja também, por mais que seja uma questão de empatia, por mais que seja uma questão também de pesar emocionalmente, a gente sabe que vai pesar, mas a gente também tem que fazer uma análise crítica, tem que fazer uma análise de discurso, tem que fazer uma análise de tudo, de sociograma, de história. Tem vários fatores, a gente não pode só se ater à tecnologia. É tudo incluso, é tudo isso. Pode parecer complexo a princípio, mas tecnopolítica é hackear cidades, tecnologia é hackear cidades, e isso é chegar a todas as pessoas. E chegar a todas as pessoas é trazer elas para o nosso centro, e não só trazer para o nosso centro, é levar o centro até essas pessoas também. Obrigado, Nanda. Queria agradecer também a Vanessa, a Karine, ao Gus e ao Vini, ao Cazé, né, por nos ajudar aqui nesse momento. A toda essa galera que acompanhou a gente nesses últimos 90 minutos. E espero que vocês saiam daqui um pouco mais informados sobre isso, com muito mais perguntas do que certezas, né, para a gente se encontrar aí em outros momentos e outras ocasiões para discutir um pouco mais sobre isso. Vamos fazer uma selfie? O Vini tá querendo fazer uma selfie. Todo mundo junto, vamos? Todo mundo pra cá, então. Vamos lá. Vamos fazer uma selfie aqui e a gente posta tudo criptografado em algum lugar. Então.